Eu tava pensando aqui agora, deixa eu tirar o óculos pra ficar. E como a opinião, como o ponto de vista das pessoas pode mudar, não só pela posição, aquela ideia do prisma que tá no canto, você muda de posição e vê outra cor, mas como pode mudar de acordo com o humor das pessoas. Tá lembrando aqui agora que quando eu era atleta, eu nunca fui marrento, nunca fui aquele cara fez cara de querer ganhar a prova na cara. Nunca fui, até porque nem cara pra isso eu tenho. Então eu era otário. Eu era o fraco, eu era o... Só que eu ganhava no menino, ganhei no infantil, ganhei no menor, ganhei no juvenil, ganhei no adulto, aí eu me tornei referência de atleta. Eu era humilde. Era a mesma atitude, eu tinha a mesma atitude, só mudou a pessoa a falar e o ponto de vista. E outras vezes na minha vida eu fiz uma coisa e veio dizer, pô, professor, quer dizer, o melhor professor que eu já tive na minha vida. E ver outra pessoa falar para outro ponto de vista, chegar e dizer que, assim, não atende. Mas tudo pelo ponto de vista. Uma coisa é você querer medir a pessoa pelo conteúdo, se ela responde ou não as mesmas perguntas com as mesmas respostas. E se você vê a coisa de forma diferente, você não vai responder a mesma resposta. Para falar a verdade, você vai nem você fazer outras perguntas. Mas beleza, né? Um exemplo disso é o fato de, na piscina, eu querer não usar raia para que o aluno que tem dificuldade de nadar, que tem medo da profundidade, use a lateral, porque ele sabe que não vai mudar a profundidade. Isso passou a ser um absurdo para uma, duas pessoas. Sorte que não mudou. Mas enfim, é muito da referência que você vem e traz. As pessoas às vezes não mudam. Então, você pode se tornar um otário, um mau caráter, um covarde, pela mesma boca que disse que você era a pessoa mais incrível, o treinador mais incrível, o ser humano mais incrível, o pai mais foda que já viu, referência de pai pra ele. Todos os meus filhos não, foi um cara que na época não era pai. E é só mudar. Às vezes a pessoa é que mudou de posição, porque você continua o mesmo. Você não mudou nada. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você acaba mudando para estar sempre... É como se aquilo que você alcançou é um status imutável. Bem, exatamente, o status é imutável. E como a pessoa muda de ideia com relação a você, você muda para que fique sempre naquele status. Pô, nada é permanente, né? Como diz o Monge Jacorim, como diz o budismo. Tudo muda, tudo tem um ciclo, tudo tem um movimento. Então, brother, se a pessoa hoje te acha um mentiroso, um fracasso, um covarde, um qualquer coisa, a pior pessoa do mundo, e se você não mudou, talvez a situação aqui tenha mudado. E sim, eu mudei também, claro. Mas eu lhe garanto que eu não passei do cara que mata o leão para ser um cara que tem medo de formiga. Né? A gente tem que rever nosso conceito de covardia. A gente associa sempre a covardia ao medo. Não, medo é medo. Eu sou medroso. Eu tenho medo de água, eu tenho medo de profundidade, eu tenho medo de fogo, eu tenho medo de eletricidade. Tenho. Mas faço muita coisa com medo, tá? Covarde eu não sou. Covarde é a pessoa que ataca e não dá chance de defesa. Isso é covardia. É o cara que tá armado, é capoeirista, tem 1,90 m, 30 e poucos anos, forte, e vai bater no idoso. Isso é covardia. É o cara que puxa uma faca, um revólver para alguém. Isso é covardia. Mas você arrumar uma outra forma de fazer algo para que não faça alarde, isso não é covardia. Mas enfim, não tente mudar toda vez que alguém mudar a opinião sobre você. Não tente mudar, porque senão você que perde sua identidade.